Olá galera de nossa Matemática em Ação, chegando aqui com mais uma explicação de atividade para vocês. Hoje nós vamos ver o material do nono ano, nesse vídeo hoje vamos ver o material do nono ano, onde a gente vai discorrer um pouquinho de alguns assuntos em relação à equação do segundo grau. Os conteúdos a serem abordados aí, a equação do segundo grau, onde nós vamos aprender a identificar os coeficientes numéricos da equação do segundo grau. A equação do segundo grau é completa e incompleta. Vamos aprender também quando a equação do segundo grau é completa ou incompleta, encontrar, ou seja, descobrir quando o número é raiz da equação ou não, e resolver a equação do segundo grau completa. Então, nós temos 4 tópicos a se discorrer aí, onde nós vamos ver cada um separadamente, e brevemente estarei colocando vídeos como exemplo da resolução de uma atividade para vocês verem direitinho. Hoje irei só explicar esses 4 tópicos para ajudar vocês na eventual atividade que será nessa próxima quinzena. Espero que ajude vocês. Vamos lá. Aí, identificando os coeficientes numéricos de uma equação do segundo grau, a gente vamos aprender aí. A equação do segundo grau, pessoal, a gente já viu nas aulas passadas, é toda expressão algébrica na equação. A gente já vimos que é toda expressão algébrica. Então aqui a equação é toda expressão algébrica que contém a igualdade. Então essa expressão algébrica aqui contém uma igualdade. Então aqui é uma equação, é do segundo grau, porque o valor de x aqui, que é a letra, tem um expoente 2 aqui, Então uma equação do segundo grau é essa daqui, x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero, uma equação de segundo grau. Então a equação de segundo grau, pessoal, é formada nesse formato aqui, ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde aqui nós encontramos nossos coeficientes, ou seja, os coeficientes numéricos aqui seria a, b e c, onde a, vamos ver aqui, onde a, o coeficiente A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Então, o número que estiver aqui com x ao quadrado aqui, pessoal, nesse caso quando não tem, sempre terá 1. O número que acompanha x ao quadrado sempre será o valor de A. Aí, o coeficiente B é sempre o número que acompanha a letra x, ou seja, o valor aqui nesse caso aqui seria 10, o valor de B, e o coeficiente C é sempre o número que aparece sozinho, ou seja, o número que não tem letra nenhuma. Nesse caso aqui, o 144, ou seja, menos 144, quando tiver menos tem que colocar. Então seria, no caso, o valor de C. Então, o valor de A, o que acompanha x ao quadrado, o valor de B, o valor que tem x, e o valor de C, o valor que fica sozinho. Então aí, a gente vamos identificar aí para a gente futuramente fazer na nossa atividade. E nós temos aqui um exemplo, o mesmo exemplo ali, como eu já falei, o A vai valer 1, porque o A está sozinho, o x ao quadrado está sozinho, então vai estar sozinho, vale 1. Se fosse negativo, pessoal, se fosse menos x ao quadrado, seria aqui no caso, menos 1. Como ele está só x, seria x, lá seria 1. O valor de B é o valor que acompanha o x. Então, quem acompanha x aqui é quem? 10 mais 10. Pode ficar só 10 e não precisa colocar sinal negativo. O valor que está sem letra é quanto? Menos 144. Então, menos 144 é o valor de C. Vamos acompanhar mais alguns exemplos. Então, na equação 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero. Então, A vai valer quanto? O valor que acompanha x ao quadrado? 2. Então 2 aqui, que acompanha x ao quadrado. O valor de B acompanha x, 4. O valor de C, o que não tem letra, ou que fica sozinho, menos 6. Prontinho aí, O próximo exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Então eu tenho o valor que acompanha x ao quadrado. Não tem. Nesse caso, quando não tem, A vai valer 1. Ou seja, o 1 está acompanhando lá, mesmo que a gente não está vendo ele aí. O valor de B, menos 5, observe que o 5 está aqui acompanhando o x, e é negativo. Quando é negativo, a gente tem que colocar sempre sinal de menos. Então, menos 5 é o valor de B.
O valor de C é o valor que não tem letra, nesse caso aqui, ó, o 2. Prontinho, mais um exemplo só para a gente conferir. Agora tem um número aqui decimal, 0,5x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Aí nós vamos ver aí, ó. O valor de A, quem acompanha x ao quadrado, 0,5. Então 0,5 é o valor de A. Quem acompanha x, que seria o valor de B, não tem valor nenhum. Como também lá em A, quando não tem ninguém acompanhando x ao quadrado, vai valer 1 também, ó. Então B também vai valer 1. E o valor de C, aqui tem o menos 1, vai ser menos 1 também. Lembrar, quando for negativo, sempre colocar o valor. Então, foi esses nossos exemplos. Espero que vocês aprenderam a identificar os coeficientes da equação do segundo grau completa. Lembrar que essas são todas completas. Nós veremos exemplos ainda de equação incompleta. A equação do segundo grau completa e incompleta. Aí, ó, uma equação é dita incompleta. A gente vai ver lá exemplos das completas. Então agora vamos ver as completas, as incompletas na verdade. Quando não temos valores para os coeficientes B ou C, sempre teremos valores para o coeficiente A. Se o valor de A for 0, a equação não será mais do segundo grau. Então, uma equação só é incompleta quando não tem valor de B e de C. Porque se não tiver o valor de A, pessoal, ela não poderá mais ser equação do segundo grau. Porque se não tem o valor de x ao quadrado, então ela não vai ser a equação do segundo grau, será uma equação do primeiro grau ou de qualquer um outro grau, dependendo da equação. Aí vamos ver, ó, as formas das equações incompletas. Aí vamos ver em que formato ela fica. Aí observe, ó, o primeiro formato é ax ao quadrado mais c igual a 0, ou seja, ó, o ax ao quadrado não falta, tá vendo? Aí depois eu tenho o valor de c e não tenho o valor de b. Aí na próxima, ax ao quadrado, de novo, ó, mais bx e não tem o valor de c. E ax ao quadrado igual a 0. Ou seja, aqui não tenho nenhum, na última eu não tenho nenhum b e nem c. Ou seja, não tenho nem bx e nem c. Ou seja, uma equação do segundo grau pode ser incompleta não tendo o valor de c ou de b, mas sempre terá que ter o valor de a. Para ser equação do segundo grau, na verdade, terá que ter o valor de A. Vamos ver exemplos também de equações incompletas. Aí, ó, por exemplo, a equação 2x ao quadrado menos 4 igual a 0. Esse exemplo aqui é a equação do segundo grau incompleta, onde nós não temos valor de, ó, tem o x ao quadrado, não tem o valor com x e tem o valor sem x. Nesse caso, não teremos o valor de b. Observe que colocamos, ó, em que a, x ao quadrado, ó, quem está acompanhando ele, 2. O b, o valor de b, não tem valor com x aqui sem c ao quadrado, então b não tem valor, ou seja, b vai valer 0. E o c é o valor que não tem letra, nesse caso aqui é o menos 4. Então c é menos 4. No próximo exemplo, vamos ver um exemplo onde eu não tenho c, ó, o valor de c, ó, eu tenho x ao quadrado mais 3x igual a 0. Aí nesse caso eu tenho o valor de x ao quadrado, esse valor de a, que não tem valor nenhum, acompanha o x ao quadrado é número 1, então x vale 1, pessoal. Esse menos aqui não é para ter, seria mais 1, não teria menos, a não ser se tivesse menos x ao quadrado ali. Erro de digitação aqui. Aí 3x seria o 3, seria o valor de b, o valor que acompanha x, ó. Então 3, valor de b, e não tem um valor aqui que não tem letra, então, ó, o c vai valer 0. Aí continuando, nosso próximo exemplo, aí, ó, o outro exemplo só é x ao quadrado igual a 0. Esse exemplo aqui, onde eu não tenho nem b nem c, ó, em que a vale 1, ou seja, o valor que acompanha x ao quadrado aqui não tem também, mas sempre que não tiver, tem um aí escondidinho, porque uma vezes x vai ser x. Aí o valor de b não tem valor com letra sem c ao quadrado, então b é 0. O valor de c não tem valores sem letras, então c também é 0. Então nós temos esses 3 exemplos aí para identificar. Eu espero que vocês compreenderam também quando a equação é incompleta, ou seja, quando não tem valor de a, de b ou de c,
quando não tem o valor de C ou quando não tem o valor de B, mas sempre terá o valor de A. Observe sempre aí. É a raiz de uma equação do segundo grau. Pessoal, quando encontramos um valor numérico que satisfaz essa igualdade, chamamos esse valor de raiz da equação. Ou seja, uma equação do segundo grau ou do primeiro, de qual seja o grau da equação, a raiz dele será um número ou dois números. No caso das equações do segundo grau, geralmente são dois números, que colocando no valor da letra, no caso a letra que usamos mais é x, dê o resultado da equação satisfatória, ou seja, satisfaz a igualdade. Como a gente colocamos ela sempre igual a zero, é o número que colocamos no lugar de x, que a equação dê igual a zero. Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo aqui, o primeiro exemplo é x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Essa equação tem duas raízes possíveis aí, no caso eu coloquei menos 2 e 1. Acompanha aí como a gente vai fazer. Primeiro caso, colocamos a equação aí, substituímos a incógnita por x, aliás, uma incógnita por uma das possíveis raízes, ou seja, vou substituir aqui a incógnita por uma das raízes, ou substituo por menos 2, ou substituo por 1. Se dá zero, pessoal, é porque é raiz. Se não dá zero, é porque não é raiz. Vamos ver aí. Substituindo primeiro x igual a menos 2. Aí eu venho e coloco. Observe que é por essa aqui de cima, pessoal. É por essa daqui. Então eu coloco aí, x ao quadrado vai ficar, como é menos 2, menos 2 ao quadrado. Aí mais x mais menos 2. Aí menos 2, que é o número que está lá, igual a zero. Aí eu vou respondendo para a gente ver como é que vai ficar. Primeiro é só substituir. Agora o segundo passo, calculei a potência, menos 2 ao quadrado. Eu fiz 2 vezes 2. O expoente de 2 indica que o número de baixo será multiplicado por ele mesmo duas vezes, então 2 vezes 2, 4. Como é menos, eu faria menos e menos daria mais, ou seja, aqui daria mais 4, que eu não preciso colocar o sinal de mais. E também fiz um sinal aqui, mais e menos, dá menos, coloquei o 2 e repeti o outro menos 2. Continuando a resolver, eu faço 2, aliás, aqui no caso eu fiz menos 2 para ficar mais fácil, e menos 2 que é um sinal igual, ou seja, dois sinais iguais eu somo, eu faço, repeti o 4 e fiz menos 2 e menos 2 dá menos 4, ou seja, 2 mais 2 dá 4, e consegui o mesmo sinal. Continuei e fiz menos 4 e menos 4 dá 0, e consegui o 0, eu esqueci de colocar aqui o 0 também nessa outra. Então menos 4 e menos 4 vai dar 0, ou seja, se deu 0 e 0, logo o menos 2 é a solução dessa equação. Deu 0 igual a 0, ou seja, se deu 0 é a solução. Agora vamos ver se o x igual a 1 também é a solução. Então aqui do outro lado, x é igual a menos 1. Eu coloco a equação de novo, vou substituir novamente o x agora por 1. O x aqui está valendo 1, fica 1 ao quadrado. O outro x aqui também vale 1 mais 1 e repito menos 2 e coloco igual a 0. Novamente dá igual a 0 é a solução. Aí eu continuo. Primeiro calculei 1 ao quadrado, seria novamente o expoente 2, indica que o número da base, que é o 1, multiplica por ele mesmo duas vezes. Então 1 vezes 1 dá quanto? 1. Repetir o outro 1, ou seja, fiz o sinal aqui mais com mais aqui dentro do parênteses, dá mais. Repetir também o menos 2, igual a 0. Continuo resolvendo. Eu vou somar aqui esses dois primeiros, fica também mais fácil, os dois positivos. 1 mais 1 dá 2 e repetir o outro 2. Esse outro 2 eu repeti aqui. Aí por fim eu vou fazer 2 menos 2 e vai dar 0, ou seja, 0 igual a 0. Então o 1 também é solução. Mas você deve estar me perguntando, professor, como é que eu vou saber quem será esses números, será a raiz? Eu posso fazer por tentativas, eu posso tentar alguns números e tentar resolver, ou a gente podemos fazer também a resolução, como a gente vai aprender em uma aula futura, que é pela forma de resolução de Bhaskara, outras formas que a gente podemos aprender. Nós vamos dar tempo de resolver sobre a forma de Bhaskara numa aula mais futura, a gente encontrando essas duas raízes aí. Não bem simples, mas com muita tentativa dá para encontrar.
Aí, ó, resolvendo a equação do segundo grau incompleta. Agora vamos aprender a resolver as incompletas. O primeiro caso aí vai ser das incompletas do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, onde não temos o valor de b. Aí eu tenho um exemplo bem prático, um exemplo simples. Aí, ó, exemplo 1, x ao quadrado menos 64 igual a zero. Aí notamos aí, ó, que b, aliás, que a é igual a 1, b é igual a zero, que não temos o valor de b, e c é menos 64. Aí vamos começar a resolver ela aí, ó. A gente resolve ela, pessoal, similar à resolução da equação no primeiro grau, só que no final teremos que calcular a raiz quadrada do valor. Observe aí, eu vou falando aqui e lendo os passos, ó. O primeiro passo aí, ó, passe o termo independente para o lado direito da igualdade com o sinal trocado, ou seja, que é um termo independente, o termo que não tem a letra, ou seja, menos 64. Vou passar o menos 64 para esse lado aqui, onde está o zero, porque eu posso até eliminar o zero. Então vai ficar x ao quadrado igual a 64, ou seja, mais 64 vai mudar o sinal, ó. Então aí eu venho x ao quadrado é igual a 64. Como aqui era positivo, negativo, que agora vai ficar positivo, que eu não preciso usar o sinal. Aí, ó, agora transforme a potência do lado esquerdo em radiação do lado direito, ou seja, esse expoente 2 aqui, pessoal, ó. Como a equação a gente sempre usa a operação inversa, a inversa da potenciação é a radiação. Então, ó, transformar a potenciação em radiação, uma inversa da outra. Então, o expoente 2 transforma em raiz quadrada. Se eu vou calcular, x é igual a raiz quadrada de 64, ó. Então, ó, x é igual a raiz quadrada de 64. Agora determinamos o valor da raiz quadrada. Então, qual a raiz quadrada de 64? O número que é multiplicado ele vezes ele mesmo tem que ser dois números iguais, que dê 64. Que número é esse? Todo mundo aí já sabe que é 8. Se fosse responder para vocês, responderia só 8, né? Mas também o menos 8 também é a solução, ó. X é igual a menos 8 ou 8. Aí, ó, são as duas raízes possíveis. Por que menos 8, pessoal? Porque menos 8 vezes menos 8 faria 8 vezes 8, 64. E menos com menos dá mais. Então, tanto faz o 8 positivo como o 8 negativo, aí seria a solução dessa raiz. Então, vamos para uma próxima. Resolução de equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, aqui agora não tem um valor de c. Aí, ó, exemplo 1, x ao quadrado menos 8x igual a zero. Aí notamos que eu tenho o valor de a, que é 1, o valor de b, que é menos 8, e o valor de c nós não temos. Então, nesse caso, esse seria o caso que não tem o valor de c. Vamos resolver aqui, x ao quadrado menos 8x igual a zero. Aí, ó, colocamos o fator em comum em evidência. Agora, o que é fator em comum, professor? As letras aqui, no caso, ó, o x, eu tenho x na primeira e x na segunda, ou seja, eu tenho x nos dois primeiros termos da equação. Então, o que é colocar em evidência? É tirar um x para fora, assim, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu tirei um x de cada um. Então, aqui, x ao quadrado, pessoal, aqui, esse x ao quadrado seria x vezes x. Vou ver se eu consigo colocar aqui. X vezes x é x ao quadrado. Aqui, no caso, o outro seria 8 vezes x igual a zero. O que é que eu fiz aí? Ó? Eu tirei um x do primeiro, tá? X vezes x ficou só o x. Aí o outro x vem pra cá. E o 8, o menos 8x, eu tirei um x do outro, ficou só 8. Isso que é colocar em evidência. Então, tira o termo que se repete nos dois menos, aliás, nas duas partes aqui, no caso o x ao quadrado e o menos 8x, tirei um x de cada um, coloquei ele aqui, ó. Mas só porque coloca esse em evidência aqui? Porque se eu multiplicar x aqui vezes x, eu vou encontrar x ao quadrado aqui em cima. E se eu multiplicar x vezes 8, x vezes menos 8, eu vou encontrar menos 8x aqui em cima. Então, eu coloco em evidência de uma forma como multiplicar o que fica fora do parênteses pelo que fica dentro, dê igual o valor que está lá em cima. Aí, ó, depois de colocar em evidência, eu pego só a parte que está no parêntese, aqui no caso, o x menos 8 igual a zero, e vou resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Prontinho aí, ó. Primeiro aí eu jogo
Eu aqui, ó, a equação aqui, nesse caso eu jogo o menos 8 para cá, ele vira positivo, e como aqui tinha só o zero, ó, eu posso eliminar, já está resolvido, ou seja, x é igual a 8. Aí, ó, as equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero tem duas raízes reais, das quais uma é sempre zero, ou seja, uma solução é 8x, x igual a 8, e a outra solução é x igual a zero. Então aí, ó, logo x igual a 0 e x igual a 8 é nossas soluções. Então prontinho aí, também já resolvido o caso de ax ao quadrado mais bx igual a 0, onde não tem o valor de c. Aí, ó, resolução da equação incompleta do tipo ax ao quadrado igual a 0. Aí, ó, nesse caso eu vou dar um exemplo. O exemplo 1 aí, ó, 5x ao quadrado igual a 0. Note que nessa equação nós só temos o valor de a, que é 5, não temos o valor de b e nem temos o valor de c. Aí nesse caso aqui, pessoal, ó, resolveremos similar ao caso da equação onde eu tenho o tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Aí o que eu vou fazer? Ó, já estaria na parte que eu tenho um número aqui, ali no caso já estaria 5x ao quadrado igual a 0. Vou passar aqui, ó, passando o 5 para dividir o 0. Então vou passar o 5 para dividir o 0 aqui, seria assim, ó, repetiria o x ao quadrado, mantém, e passa o 5 para o outro lado aqui, ó, porque é 0 dividido por 5. Aí eu tenho, ó, como toda divisão de 0 por qualquer número é 0, né, vamos ter x ao quadrado igual a 0, ó. E aí agora, como eu tenho o número aqui ao quadrado, todo número, toda vez que x está ao quadrado, teremos que extrair raiz quadrada. Vamos fazer aqui, ó, x é igual a raiz quadrada de 0. Extraindo a raiz quadrada de 0, que número ele vezes ele que vai ser 0? É o próprio 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, ó, aí, professor, tudo isso vai encontrar o 0. Nesse caso aqui, pessoal, ó, em particular, toda a equação do segundo grau incompleta, onde não tem o valor de a, aliás, onde não tem o valor de b e de c, ela será sempre uma resposta que será sempre 0. Não tem outro valor a não ser 0, porque eu vou seguir esses passos que eu fiz aí, e a solução para qualquer tipo delas aí sempre será 0. E foi isso, pessoal. Obrigado por participar de mais uma aula. Nos veremos em breve na próxima apresentação. Espero que vocês gostaram. Deixe suas dúvidas, seu comentário aí. Pode ser no vídeo ou pode ser também no WhatsApp, para quem tem um número do professor aí. É só chamar. E bons estudos e até a próxima.